Olá, meus camaradas! Vamos para mais um vídeo desse canal. Hoje nós vamos estudar os movimentos políticos em que os capoeiras sempre esteve envolvidos. Lembra que nós estamos na série Eu Li para Você. Estamos lendo A Capoeira Escrava, do professor Carlos Eugênio Líbano Soares. Mas antes de entrar na obra do professor Carlos Eugênio, eu quero bater um papo com vocês sobre a capoeira não nasceu na escravidão. Por que que eu estou dizendo isso? Porque não é algo tão simples assim. Outro dia eu estava vendo um vídeo feito por inteligência artificial e eu estou muito preocupada, porque antes a gente não tinha esse alcance tão grande e que a neurociência vai explicar que se uma mentira contada várias vezes, mais de 3 vezes, já vira verdade. Isso é ciência. E aí esses vídeos têm um alcance imenso, né? Esse vídeo chega a 10 mil, 20 mil, 30 mil pessoas e eu vejo vários vídeos nesse sentido, falando sempre a mesma coisa, que a capoeira foi criada para a libertação dos escravos. A gente já sabe disso, a gente já estudou sobre isso, que isso vai sendo proliferado. Não é que esteja errado, mas também não está certo. O que é que acontece? A ciência, ela avança. Eu, como cientista, vou sempre estar trazendo para vocês pesquisas que já foram feitas, novas pesquisas, porque o que acontece? No início do século XX, não tinha muitas pesquisas assim. Então, os nossos mestres mais antigos, eles ficavam com aquilo que eles ouviam. A história oral era de extrema importância. Nós temos que valorizar os mestres, temos que valorizar a história oral, mas também temos que entender e buscar a documentação. E como não existia essa pesquisa, o professor Carlos Eugênio é um dos pioneiros nesse processo, a gente começou a ficar repetindo as mesmas coisas. Então, esse foi um dos motivos pelos quais eu criei esse canal. Por isso, eu peço a sua ajuda para compartilhar, para que a gente chegue para mais pessoas, para que a gente possa fazer com que a ciência chegue nas pessoas. Porque o que acontece? A gente vai estudando, vai pesquisando, mas parece que não chega, porque as pessoas ficam repetindo as mesmas coisas. Mas vamos lá, para a gente compreender. Por que que eu digo isso, que a capoeira não nasceu da escravidão assim tão enfaticamente? Eu vou dizer para vocês aqui, para a gente ilustrar. Em 2015, eu fiz uma viagem para Cuba. Não foi para turismo, não, foi a trabalho. Eu fui lá falar sobre capoeira em um congresso científico. Eu passei uma semana por lá. Vários compromissos, conversas, descobertas. E o que me surpreendeu é que lá ninguém sabia o que era capoeira. E olha que eu fui para várias cidades, não foi só para Havana. Eu perguntei a muita gente, procurei nada. Hoje já existe capoeira em Cuba, porque em 2022 um grupo de estudantes brasileiros, né, lá da Faculdade de Medicina, se vocês não sabem, a medicina de Cuba é uma das melhores do mundo. A gente pode conversar em outros vídeos sobre essa questão de Cuba, porque eu acho que é importante e tem a ver com o nosso tema aqui geral, que é a capoeira. Então, eles criaram um grupo chamado simplesmente Capoeira e agora já tem capoeira em Cuba, mas naquela época que eu fui para lá, não tinha. Isso me fez refletir sobre essas pesquisas que já existiam, sobre essas coisas que já vinham falando, porque sempre ouvimos falar que a capoeira nasceu da escravidão, que os negros criaram para se libertar em um processo de opressão. Então vamos fazer as nossas conjecturas. Se fosse apenas isso, será que não veríamos capoeira também em outros lugares que teve esse mesmo processo de escravidão intenso, como Cuba, como Estados Unidos, que foi tão forte como aqui? Cuba teve um passado muito pesado, marcado pela exploração e pela violência colonial. E mesmo assim, a capoeira não existia lá, não surgiu lá, ninguém nem sabia o que era capoeira. Isso reforça algo que eu acredito profundamente, que a capoeira só foi possível dentro do contexto político, histórico e social do Brasil. Não nasceu da escravidão isoladamente, mas de uma combinação de vários fatores que só foi possível aqui. Ninguém acordou de manhã, vou lutar contra o opressor, vou criar capoeira. Como eu já disse para vocês, a gente já estudou sobre isso. A capoeira estava acontecendo, mas estava acontecendo outras práticas sociais no mesmo movimento. Então, nós somos uma herança cultural de várias coisas. Um dos momentos marcantes dessa minha viagem a Cuba foi a visita à cidade de Matanzas. Matanzas, né? Porque eles não têm esse som de Z, né? É um Z, mas o espanhol não tem som de Z. O nome chama bastante atenção, porque significa literalmente matanças. E ele tem origem no episódio do início do século XVI. Entre 1509 e 1513. Naquela época, os colonizadores espanhóis tentavam atravessar lá a Bahia, o Guanimá, que eles chamam, com a ajuda de indígenas, como guias. Lembre-se que indígena não tinha só no Brasil, né, minha gente? Vamos pensar em todo o contexto de escravização das Américas. Os nossos irmãos africanos não veio só para o Brasil. A exploração negra,
né, dos africanos, os navios negreiros, não aportavam e desembarcavam somente no Brasil. É por isso que é tão forte essa questão da capoeira ter nascido aqui e não em outro lugar. Porque em vários lugares existiu a escravidão negra e não foi possível essa movimentação que nós chamamos de capoeira. Bom, no meio da travessia, os indígenas atacaram e afogaram os espanhóis. Para os colonizadores, isso foi um massacre brutal. Olha só. Mas, com as pesquisas, nós estudando, a gente sabe que, na verdade, isso aí foi um ato de resistência indígena contra os abusos e a violência que sofriam desde a chegada dos europeus. Inclusive, a gente tem uma série muito boa sobre essas guerras indígenas no Brasil, que está na Netflix, chamado Guerras do Brasil. É um documentário muito bom. Quem puder, assista. Mais tarde, quando a cidade de Matanças foi fundada oficialmente em 1693, o nome ficou Matanças, ficou registrado. Não pela visão dos indígenas, mas pela narrativa dos colonizadores. E estava ali eu num lugar, né, com a história forte, marcada por resistência, sofrimento no período colonial, mas sem a nossa capoeira. Isso mostra o quê? Que mesmo com a experiência de escravidão, de resistência, de luta, a capoeira não nasceu em outro lugar, só nasceu no Brasil. Porque só aqui as condições históricas permitiu que ela florescesse. Porque só no Brasil também teve quilombo. A gente tem que pensar nisso. Só foi possível aqui, nesse contexto. E mesmo sem a capoeira em Cuba, a capoeira nos encontrou. Uma noite estávamos lá prontos para aproveitar a vida noturna, como eu doida para ouvir salsa, para ver a salsa, né, para sentir esse ritmo tão caliente, experimentar drinks diferentes, mas, né, já estava tudo combinado, sair com os amigos, que a gente fez amigos lá. E mais meu marido, né, contramestre de capoeira, na época ele era, acho que, professor de capoeira, acho que sim. Ele conheceu um rapaz de Santa Lucia, que é outro país próximo a Cuba, ali na América Central. E esse começou a conversar, o rapaz ficou encantado com capoeira, ele falando. Aí começou a pedir que ensinasse os movimentos. Lá vai ele, né? Ficou a noite inteira ele lá, passando ginga, esquiva, armada, meia lua de compasso. E eu esperando, cadê a salsa, cadê a salsa? E eu perdi a minha noite de salsa, porque ele ficou a noite toda com esse cara, conversando e mostrando capoeira. E é isso que a capoeira faz, né? Onde chega, ela conquista, onde chega, ela sempre, se você for olhar, a capoeira no mundo hoje é levada por algum brasileiro. Ela nasceu no Brasil, porque só aqui tivemos essas condições. Mas os negros não acordaram numa noite e disseram, eu vou criar capoeira para poder lutar contra a opressão. Não foi assim, né, minha gente? Nós já vimos muitos vídeos sobre isso. É um processo histórico e político. É dentro desse processo histórico e político que nós inventamos a capoeira. Essa viagem para Cuba me ensinou a entender que a história da capoeira é também entender a história do Brasil, como eu digo para vocês sempre, né? Não se trata apenas de escravidão, mas de resistência, cultura, política e identidade. Cuba me mostrou quanto o mundo ainda tem sede de conhecer essa nossa arte capoeira, mas também o quanto o nosso país é o berço possível de ter nascido a capoeira. Não foi em outro lugar. Nós vamos continuar entendendo essas conjecturas, mas nós vamos pedir ajuda sempre dos nossos pesquisadores. Eu também sou pesquisadora e aqui nós estamos. Quem está nos auxiliando é o professor Carlos Eugênio Líbano Soares. E nesse livro, nós estamos aqui no 5º capítulo, ele vai focar na revolta dos mercenários. Eu não vou falar o que foi a revolta, porque nós já temos vídeo no canal, vou deixar a playlist no final. Quem não acompanha, acompanha. Capoeira Escrava. Mas a revolta dos mercenários foi feita basicamente pelos irlandeses e alemães que foram contratados pelo imperador. O imperador, nesse período, 1828, era Dom Pedro I. Ele contratou vários estrangeiros para trabalhar na Marinha do Brasil, para fazer a guarda também em algumas situações, e dentre eles irlandeses e alemães. E os irlandeses foram os primeiros a se revoltar, a se rebelarem, a se aquartelar e a lutar contra o Império. Por que que isso aconteceu? Quais foram os motores dessa baderna? As condições dadas a esses amotinados, a esses estrangeiros. Muitos deles estavam com soldo atrasado. Eles levavam castigos físicos, por isso que existia uma grande rivalidade também entre os negros escravizados e também os estrangeiros, porque os pretos, especialmente os capoeiras, diziam que eles eram escravos também, só eles que não percebiam. Eles recebiam comida podre, eles recebiam várias situações que os europeus não aceitavam. E aí os irlandeses se revoltam. Mas quem é que leva a culpa no final? Quem leva a culpa
são os nossos ancestrais capoeiras. Por quê? Porque os capoeiras já existia uma rivalidade muito grande, especialmente com os irlandeses, que muitos deles eram artesãos nas ruas, e acontecia esses encontros entre os irlandeses e os pretos capoeiras, e tinham as rixas deles nas ruas da cidade do Rio de Janeiro. Então, o Império tinha uma guarda imperial, mas em meio aos embates políticos, quem são chamados ao combate, no final das contas? Os nossos irmãos, nossos ancestrais da capoeira. Os pretos capoeiras foram chamados para a luta contra esses amotinados da Guerra dos Mercenários. Eu li para você, lembre que o nome da série é esse livro, então eu trouxe aqui na página 329 o viajante inglês Robert Walsh, o que é que ele traz para a gente, que está lá no livro do professor Carlos Eugênio. Ele foi, né, testemunha da voracidade com que os moleques entre aspas, capoeiras, caíram sobre um alfaiate irlandês que nada tinha com o levante de seus compatriotas, em uma rua que desembocava no campo de Santana. Seu cadáver ficou estendido, prenunciado o destino breve dos rebeldes. Então, aproveitou-se essa rivalidade que os capoeiras já tinham com os irlandeses e o Império copta essa situação e se utiliza mais uma vez, porque lá na frente vai se utilizar outras vezes, dos capoeiras. Mas depois nós sabemos o que é que acontece com nossos irmãos capoeiras, né? Assistam a playlist que eu vou deixar no final sobre a capoeira escrava que vocês vão compreender. A metodologia era o quê? Dizer que os negros tinham um gênio indomável, turbulento, feroz e selvagem. Lembra que eu disse para vocês? A ciência, ela vai avançando. Nesse momento, a ciência legitima essa questão da biologia, dizendo que biologicamente os negros eram dessa forma. Hoje a gente já sabe que não existe isso. Mas naquele momento se utilizava disso. Por isso que a gente tem que entender que as pesquisas vão avançando, a gente tem que ir estudando junto. Mas vamos recapitular aqui. Primeiro, os irlandeses começaram o motim, que foi qual motim? A Guerra dos Mercenários. Os alemães se juntaram à guerra, aproveitaram o momento ali e se juntaram àquela revolução que estava acontecendo. Terceiro, os capoeiras foram usados e depois culpados. O que é que acontece? A Guarda Nacional, o Império, se utiliza dos capoeiras, dessa rivalidade que já existia com os irlandeses, para terminar com aquela guerra, porque os capoeiras tinham a sua metodologia específica, mas depois a gente já sabe o que é que aconteceu, né? Muita repressão, inclusive a mudança de configuração das próprias maltas de capoeiras. Qual o resultado? Duas metas que tinha: conter os amotinados, e conseguiu conter a partir dos capoeiras, e depois culpar os capoeiras por toda a rebelião, por toda a revolta, por tudo que estava acontecendo ali. Porque o que acontece? Os capoeiras foram punidos quando termina-se a rebelião. E os europeus, irlandeses e alemães, o que acontece? São colocados no navio e vão-se embora. Né? Não acontece nada com eles. A participação dos capoeiras nos movimentos políticos não é prioridade nem só prerrogativa do Rio de Janeiro. Nós estamos focando aqui no livro do professor Carlos Eugênio, estamos estudando no Rio de Janeiro por conta disso, mas a gente já viu no meu livro Escorregar Não É Cair, um jeito que o corpo dá, a configuração da capoeira em Sergipe no século XIX, que foi a minha pesquisa nos arquivos. Já demonstrei a participação dos capoeiras nos embates políticos, né? Nós tivemos uma rivalidade aqui em Sergipe entre Martinho Garcês e Felisbelo Freire, e os capoeiras estavam no meio desse embate político, eu demonstro lá no livro. Nós temos uma questão política muito forte na capoeira do Pará, com a pesquisa do Augusto Pinheiro Leal, a gente percebe isso, como a política, né? Os capoeiras estavam envolvidos nessa política, se utilizando também dos capoeiras para ser capangas políticos, é muito forte isso no Pará. Nós vamos estudar isso aqui no canal. O canal vai ter vida longa graças a vocês, né? Nós já estamos chegando a quase 200 inscritos. Muito obrigada. Vamos chegar a mais pessoas para que a gente possa estudar cada vez mais a história da capoeira, que só foi possível aqui no Brasil. Por isso que eu acho interessante a história da capoeira no Brasil. O Brasil é o berço da capoeira, a gente não pode esquecer isso. E também nós temos várias outras pesquisas em outros estados que a gente vai discutir esses embates políticos e a gente vê como os capoeiras estavam envolvidos politicamente em uma série de situações. Aqui nós estamos estudando a capoeira escrava. Tem o meu livro também, que foi em Sergipe, e a próxima obra que nós vamos estudar será do Figueiredo da Cunha, Capoeira e Valentões na História de São Paulo, que também tem muitas questões políticas envolvidas ali com a questão da Academia de Direito de São Paulo. É muito interessante e vai ser a próxima obra que nós vamos estudar. Os 3 livros, o link está na descrição desse vídeo. Quem puder adquirir,
tiver condições e quiser, adquiram, valorizem os autores, porque o trabalho de pesquisa é árduo, são muitos anos que a gente passa em arquivo, debruçando-se nos autores em outras pesquisas para a gente chegar à nossa pesquisa. A confecção do livro também não é gratuita, a gente tem que pagar, né? A confecção, a edição. Até a Biblioteca Nacional a gente precisa pagar para ter o ISBN. Tem muita gente que faz autores livres, que faz livro, fazendo uma parte aqui para vocês, que faz livro independentemente sem o ISBN. E, professora Dalis, o que é que isso implica? Implica você, Capoeira, você quer fazer um mestrado um dia? Você já tem graduação? No meio da graduação, você quer publicar? Então, se você publicar um livro sem ISBN, isso dá resultado no final. O que acontece? O ISBN é um registro que tem na Biblioteca Nacional em que você vai legitimar sua publicação. Isso é melhor do que o outro? Não, não é melhor nem pior. É que na hora do mestrado sai e vai contar. Na hora que for lá o seu currículo Lattes, e você quiser entrar no mestrado, tem que ter ISBN. Se não tiver ISBN, não vai contar para a sua pontuação para entrar no mestrado, porque o mestrado não é só você fazer uma prova e passar, é prova, é projeto, é defesa de projeto, é currículo, é a prova de língua estrangeira, tem uma série de processos. E eu estou aqui para te ajudar. Se você tiver interesse de fazer mestrado, de entrar no mestrado, é possível. Se eu conseguir, você também consegue. Então, acompanha aqui o canal, se inscreve, compartilha, curte esse vídeo para chegar para mais pessoas. Quando puder comprar a obra, valorize os autores, comprem a obra. E lembre-se, capoeira tem que ter propósito. Vou deixar aqui no final essa playlist da Capoeira Escrava para você continuar estudando se você não viu ainda. Na roda do conhecimento também tem que ter malícia, tem que ter mandinga, tem que ter dendê. Lembre-se disso, meu camarada. Até o próximo vídeo.